Olá, bom dia a todos, bem-vindos aí a esse curso. Hoje a gente vai trabalhar aí 2 painéis, né? Então, só começando aqui. Então, pela manhã a gente vai trabalhar o painel de compras diretas e dispensa eletrônica, né, dentro desse curso de oficina de minutas para nova licitação, né, a 14133. Só uma pergunta, né? Até eu também dou boas-vindas aí pessoal que está à distância, né, acompanhando. Só uma pergunta aqui presencialmente. Vocês já estão regulamentando a nova lei ou fizeram regulamentação? Ou optaram pela regulamentação federal? Essa discussão ainda está bem inicial, digamos assim. Ok. Bom, então meu nome é Marcos Vinícius Henrique, né? Qual que é a minha formação? Minha formação é economia, tá? Mas eu também tenho pós-graduação na área de direito. Eu fiz 2 pós, né, na área de direito, uma pela lei antiga, outra pela lei nova. Aí também fiz pós em engenharia financeira, em administração pública. Eu atuo também como professor do IMAP, né, o Instituto Municipal de Administração Pública, que é uma escola de governo, tá? Então a gente tem uma escola de governo dentro do município, que a gente vai ministrar lá dentro cursos, né? Cursos customizados à nossa realidade, e a gente também tem curso de pós-graduação para servidores, né, para a gente poder customizar o conteúdo à nossa realidade. Então, por conta da nossa estrutura, né, a gente tem essa escola de governo para fazer esse trabalho, tá? Eu também trabalho na Secretaria de Educação, dando aula para curso técnico, tá? Hoje eu atuo em que parte? Parte de contratos e orçamento. Então eu atuo na Fundação de Ação Social, né, na FAS, que trabalha a questão da assistência social. A gente não é secretaria, né, de assistência, a gente é uma fundação. E lá eu trabalho na parte orçamentária, então para ver se tem recurso, né? E na parte de contratação, na parte de reequilíbrio econômico-financeiro e planejamento da contratação. Então, por exemplo, tem um contrato, tem que fazer um reajuste, uma repactuação. Essa área eu trabalho. Tem que fazer uma formação de preços, uma planilha de custos. Essa área eu trabalho. É uma área que eu tenho me especializado mais. Tá? Esse é o nosso horário. Gente, fique à vontade para fazer o questionamento, tá? Se for uma pergunta muito complexa, a gente depois tenta responder por outra via, tá? Pode ser mediante contato com a equipe de apoio, né? Mas caso a gente vá vendo o conteúdo e haja uma pergunta ali que a gente tem escopo para a gente responder durante a aula mesmo, a gente responde, tá? Então essa vai ser a nossa ementa de hoje, né? Que a gente vai trabalhar aqui. Eu só vou fazer uma ressalva já de início, né? Nós estamos trabalhando com uma lei nova, né? Então tudo é novo, né, gente? É um novo ordenamento, né? Então, claro que eu estou aqui ensinando vocês, mas também aprendo com vocês, né? Cada curso que eu dou, eu vou aprendendo uma realidade do município, né, e vou tendo também conhecimento sobre o dia a dia desses municípios, porque eu atuo na Prefeitura de Curitiba, a gente tem uma realidade, né, o município de vocês pode ter outra, então a gente sempre está aprendendo, né. O professor, quando está dando aula aqui, ele nunca sabe tudo, é por óbvio, né, a gente não sabe tudo, a gente sempre aprende, vocês estão aprendendo, eu também aprendo com vocês. Então só essa ressalva de início, né. Outra ressalva de início é o seguinte: até eu mandei um material, uma atualização desses slides ontem, porque a cada dia vai saindo uma coisa nova, tá? Então essa semana mesmo saiu uma notícia no site do tribunal sobre credenciamento. Eu já fiz a inclusão aqui no material. Então veja, cada dia vai alterando, a gente vai tendo novidades. O direito, as fontes de direito, né, e nós como servidores públicos, nós somos operadores de direito, né? As fontes de direito, elas são mutáveis. Eu tenho a lei,
eu tenho a regulamentação, eu tenho a jurisprudência, eu tenho a doutrina, até estou aqui com um livro do Rony Charles, né, tenho do Marçal também, tenho do Joel Menezes, Niebuhr, né, porque a gente vai vendo a doutrina, é uma fonte de direito para a gente, depois, no nosso dia a dia, a gente poder operar com a nova lei. Porque a gente vai ter a dificuldade no dia a dia. Quando a gente pegar a legislação e nós tivermos nosso caso concreto, né, aí que a gente vai ter que ver como aplicar a lei. Então, a gente tem a lei, tem a doutrina, tem a jurisprudência, né, a gente já tem visto, né, uma jurisprudência de TCU e TCE já em sede de 14133, algumas consultas, né, até no material de vocês eu já coloquei alguns acórdons já em sede de 14133, e nós temos as capacitações do TCE, que elas complementam, que elas são uma fonte de direito, né, porque aquelas orientações elas vão embasar, né, o meu dia a dia, como conduzir. Né, e a gente vê que tem um leque bem amplo, né, tanto da formação de preço, pesquisa de preço, planilha de custos, regulamentação, né, agora tem um em Marialva, me parece que já está em aberto, então nós temos que fazer essa análise. A gente vai ter que ir sempre se especializando, né, na nossa área de atuação. E a coisa é mutável, gente. Cada dia tem novidades e a gente tem que se atualizar, né, quanto aos assuntos aí que dizem respeito à nossa área de atuação. Né, seja lá o pregoeiro, a equipe de planejamento, o jurídico, né, controle interno, é muita novidade. Né, a gente tem que sempre estar aberto, né, a estar estudando. Né. Vocês estão aqui, a gente está aí com o dia 1º de abril, está chegando, né, entrada em vigor na nova lei, e vocês estão aqui hoje no curso pré-entrada em vigor da nova lei. Mas depois que entrar em vigor, vocês vão vendo as necessidades, logo vocês estão aqui novamente fazendo um curso de uma outra questão, né, se aprimorando, e assim vai, é uma construção. Né, se a gente for pensar, a 8666, desde 93, olha o tanto de jurisprudência que veio, né, tanto de normativas federais, a gente teve uma evolução, e a gente vai ter que evoluir na 14133, que é uma lei mais moderna, né, que ela dá mais margem para a resolução dos meus problemas. Então essa é a nossa ementa, fique à vontade para questionar, tá? A gente discutir algum caso concreto, tem a equipe de apoio. Eu deixei um amplo material de consulta para vocês, tem modelos de editais, tem jurisprudência, né? Bastante material, tá? Porque, veja, esse curso, né, a gente vai ter 3 horas para falar sobre contratação direta e 3 horas sobre formação de preços. Né, a gente traz as bases para vocês depois se aprofundarem, né, dentro do caso concreto de vocês. Né, imaginem, em 3 horas você vai dar conta de toda a formação de preço. Não. Só o curso de TI do Tribunal de Contas são 9 horas, só a parte de TI. Né, imagina, então, se em 3 horas eu vou dar conta de passar um panorama de pesquisa de preços de todos os objetos, né, planilha de custos. Né, claro que não, a gente dá as bases, né, para depois a gente ir aprimorando. É claro que até a Unipública, ela está numa construção de ementas, né? A gente hoje está com esse curso, mas a gente pretende ir aprofundando a lei, e aí a gente vai fazendo curso de cada assunto, né? Para você se especializar naquele assunto. Eu sou responsável por formar preço em serviços, com dedicação exclusiva de mão de obra. Eu vou me aprofundando naquele assunto. A gente vai fazer, por exemplo, um curso só para montar uma planilha, só para fiscalizar esse tipo de contrato e assim por diante. Né? É uma escada. Né? A gente vai no básico e depois vai se especializando, né, mais no nosso quadradinho dentro da administração. Então essa é a nossa ementa aqui, que eu pretendo apresentar para vocês. Ao final, eu vou apresentar uma regulamentação que o município de Curitiba já fez quanto à contratação direta, dispensa por valor. Tá? Então, essa parte o município já regulamentou, já tem o seu decreto, já está utilizando a dispensa por valor, né, pela nova lei. Tem o nosso decreto, tem uma instrução normativa com modelos e tem um parecer jurídico referencial. A gente vai trabalhar isso lá no final. Tá? Bom, a
questão aqui, a gente tem que começar lá da Constituição, porque é a nossa base. Então, veja, nós tivemos uma alteração de lei que rege licitações e contratos, mas o nosso artigo 37, ele permanece lá, da Constituição, né? Então, qual que é a regra? A regra é você fazer a licitação. Ressalvados os casos especificados na legislação, né, você vai ter por regra a licitação para contratação na administração pública. Então, veja, antes de eu contratar, qual que é a regra, né? Eu vou ter que realizar a licitação. Dispensa e inexigibilidade, eu vou ter que verificar os casos especificados na legislação, né? O princípio da legalidade. Isso é importante, né? Parece uma coisa boba, né? Mas eu já tive muito, assim, digamos, discussões com a autoridade competente, porque às vezes ela tem uma necessidade, chega para você assim, ó, a gente tem que fazer uma inexigibilidade com essa empresa porque ela tem um objeto ali que é interessante para a administração. Não, não é assim. Qual que é a tua necessidade? A necessidade é X. Ok, esse objeto, a regra é licitar. Então, primeiro eu tenho que pensar o seguinte, esse objeto, eu tenho que licitar esse objeto. Se esse objeto for enquadrável em uma dispensa ou uma inexigibilidade, ok. Mas eu não tenho que vir já, né, com a coisa pronta. Eu preciso daquele serviço daquela empresa. Espera lá. Primeiro é necessidade. E a nova lei traz muito forte isso. Ela parte da necessidade. Por isso que a lei traz o ETP, o Estudo Técnico Preliminar. Porque antes a gente começava a licitação por onde? Termo de referência, o processo, né? Agora não, é ETP, é a necessidade. Eu tenho uma necessidade, tudo bem, essa empresa atende, mas você fez o estudo de mercado para ver se outras não atendem? Se outras atenderem, você vai licitar, licitação é a regra. Uma coisa boba, mas a gente às vezes entra nessa seara de discussão, né? Já vem com o pacote pronto, mas não, tem que se analisar, né? Fazer um estudo de mercado. Bom, obrigatoriedade da licitação, né? Ela encontra limites, né? Então, há casos que essa licitação ela não pode se desenvolver regularmente, né? Então, veja, nesses casos, né, que eu tenho a licitação pública como regra, né, mas eu tenho um limite para que eu possa levar a cabo essa licitação, eu tenho as hipóteses de inexigibilidade de licitação. Então, veja, quando tem uma hipótese de inexigibilidade, né, eu tenho uma necessidade, só que eu não consigo fazer a licitação. Por conta de quê? Inviabilidade de competição. Então, eu tenho a necessidade, o meu caso concreto, ele me diz que eu não vou conseguir licitar, né, porque eu tenho inviabilidade de competição. Então, se eu tenho inviabilidade de competição, isso vai me levar à inexigibilidade de licitação. Aí, quando você pega o artigo 74, né, lá da 14133, lembra, né, na 8666 era artigo 25. Agora a gente vai sempre tratar com 74, no caso de inexigibilidade. Então, é inexigível a licitação quando é inviável a competição. Aí ele coloca o seguinte, em especial nos casos de... Então, veja, essa redação do CAPT aqui, ele me diz o quê? Que o rol do artigo 74 não é taxativo, ele é exemplificativo. Tá? Assim como era o 25. Né? O 25 ele não era taxativo, ele era exemplificativo. Ou seja, pode haver casos que você se defronte, no seu caso concreto, que não estejam ali no texto da lei, do 74, mas haja inviabilidade de competição e leve isso à inexigibilidade. Então é importante, né? Vamos lá, pergunta do dia, né? Da manhã. O rol do 74, né? A inexigibilidade, é um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. Ali são exemplos que a lei está trazendo. Marcos, eu posso ter um caso concreto que me passe, né, que me demonstre a inviabilidade de competição e ele não esteja ali no 74 e seja cabível a inexigibilidade? Sim, porque é um rol exemplificativo. Isso é importante. Onde eu trabalho lá, eu já
tive casos. A gente fez inexigibilidade por motivos que não estavam lá no rol exemplificativo da lei, né? Mas aí se motivou, se fez uma motivação, os fatos, os argumentos, as questões de direito, né, eles mostravam uma inviabilidade de competição e foi feita a inexigibilidade. Tá? Então, só essa questão é importante, gente. Então, inexigibilidade, artigo 74, aquele rol é exemplificativo. Posso ter uma situação, no meu caso concreto, que haja inviabilidade e não esteja naquele rol? Posso. Aí eu vou ter que motivar no meu processo essa inexigibilidade. Tá? Por outro lado, eu posso ter situações que há, né, a competição, mas não é útil eu realizar a licitação, né? Pois pode comprometer o interesse público. Nesses casos, eu vou ter a dispensa de licitação. Tá? Então, por exemplo, né, é uma questão de emergência. Aquele objeto que eu tenho lá, o muro caiu, eu preciso recompor aquele muro. Eu tenho emergência na recomposição daquele muro. Às vezes eu tenho ali, tem que começar as aulas, eu preciso daquele muro. Vou fazer uma contratação emergencial. Poderia licitar? Poderia, mas ia demorar. Né? Os alunos poderiam ficar lá sem aula, então vou fazer uma contratação emergencial. Aí tem um caso de dispensa na lei. Né? Então veja, lá na 14.133, artigo 75. Quando eu falo em dispensa, eu vou no artigo 75. Então é dispensável a licitação. As hipóteses de dispensa do 75 é um rol taxativo, ou seja, tem que estar ali. Né? Para eu dispensar a licitação, tem que estar ali naquele rol. Eu tenho que ter o meu caso concreto e tem que ter uma subsunção, ou seja, meu caso concreto se encaixar naquilo que a lei está prevendo ali, no 75. Então, veja, os agentes da administração, né, nós servidores, a gente não tem competência para criar novas hipóteses de dispensa de licitação. Só eu vou estar limitado àquele rol, né, que está ali na legislação. Tá? Então, ter esse cuidado. Inexigibilidade lá no 74, o rol exemplificativo. O 75, a dispensa, né, o rol é taxativo. Então, só cuidar com isso. Antes, na 8666 era o 24, né? Tinha o rol lá taxativo. Agora o 75, o rol taxativo aqui. Muito bem, então a gente viu lá o artigo 75 da dispensa, 74, inexigibilidade. É interessante a gente ir memorizando nesses artigos, porque a nova lei, se você for fazer uma consulta, né, ela tem 190 e poucos artigos. É bom você já saber qual que é o artigo tal para você se localizar, né, para ganhar tempo, né? E também uma dica, né, se você não leu ainda 14.133, começar lá pelo artigo 6º, né, que tem os conceitos, né, que é o dicionário da lei, né, para ver os conceitos. Isso é importante, porque depois você vai trabalhando na lei, vai estudando a lei e vai precisar do conceito, então é bom saber os conceitos. Inclusive, só um parênteses, né, a nova lei ela trouxe alguns novos conceitos, alguns deles a lei nem determinou. Né, eu vou dar um exemplo. O serviço com predominância de mão de obra. Ela traz essa nomenclatura, mas ela não diz o que é. Ela diz o que é serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. E são conceitos diferentes. Então, por exemplo, serviço com predominância de mão de obra, a lei não trouxe o conceito. O serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, ela trouxe o conceito. Então, só para ver, né? Ela trouxe até novos conceitos que aí é a jurisprudência que vai ter que trabalhar. A doutrina e a jurisprudência. Bom, gente, o artigo 72, tá, ele vai nos dar uma instrução processual básica da contratação direta. Então, veja, na contratação direta, né, tanto na inexigibilidade, na dispensa, ele vai ter uma instrução processual básica. Tá? O 72 ele nos dá uma instrução processual básica. Então, por exemplo, eu vou regulamentar no meu município. Eu posso acrescer itens. E a gente vai ver na nossa segunda parte do painel, né, a regulamentação de Curitiba quanto à dispensa de valor, a gente acresceu itens na instrução processual básica.
né? Mas eu tenho que seguir o 72 no mínimo, essa instrução processual. Tá? E é interessante, porque eu tenho uma instrução processual básica no 72, eu posso acrescer. Eu vou acrescer dependendo da minha realidade. Dependendo do meu fluxo processual, eu vou acrescer. Então, por exemplo, no município de Curitiba, se existe uma contratação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, eu tenho que ter uma planilha de custos. Essa planilha de custos ela tem que ser auditada pelo setor financeiro, que é a minha função hoje. Então, eu incluo lá na instrução processual que o meu setor vai auditar essa planilha, neste caso de contratação. Eu estou incrementando. Então, eu tenho que pegar o 72 e incrementar dentro da minha realidade, do meu município. Então, qual que vai ser a instrução processual básica? Então, o artigo 72, ele vai me trazer. Então, se eu tiver uma inexigibilidade ou dispensa, eu vou ter que instruir com quais documentos? Documento de formalização de demanda. Então, qual que é a minha demanda? Qual que é a minha necessidade? Eu vou ter que ter esse documento de formalização. E se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Primeira coisa, se for o caso, por exemplo, estudo técnico preliminar, a minha regulamentação, ela poderia dispensar a realização do ETP em alguns casos? Poderia. Né? Se você pegar a regulamentação federal do ETP, ele torna dispensável ou dispensa o ETP em alguns casos. Por exemplo, você vai ter uma dispensa por licitação fracassada ou deserta. Ele coloca lá que, nesse caso, o ETP pode ser dispensado, o ETP. Então, você pode regulamentar essa questão. Dispensa por valor. A regulamentação federal, ela torna dispensável o ETP. Dependendo do caso, você pode dispensar. Justifica e dispensa o ETP. Então, você tem que ter cuidado com isso. A tua regulamentação. Você tem que fazer uma análise da tua regulamentação, porque você pode criar, né, ou deixar o processo mais simples. Se você dispensa o ETP, é uma etapa que você já vai precisar, já pode deixar de fazer. Menos trabalho, menos morosidade. Então, tem que fazer essa análise, tá, gente? E aí cabe verificar o caso concreto de vocês. Eu, como professor aqui, eu não posso falar assim, ó, nesse caso aqui, sempre dispense. Não, vocês vão ter que fazer uma análise da realidade de vocês. Tá? A regulamentação vai ser uma questão customizada aí de vocês, verificar a realidade de vocês, tá? Mas se você pegar a normativa federal, já é uma boa base, né, do que ela dispensa ou não. Análise de riscos também vai ter que verificar. Será que em toda contratação vou ter que ter essa análise de riscos? Vai ter que verificar. Por exemplo, eu vou ter uma dispensa de serviço com mão de obra. Quando eu tenho um serviço que envolve mão de obra, eu tenho risco trabalhista. Se a empresa não pagar as verbas trabalhistas, aí depois vem para a administração. Então, será que não é interessante fazer uma análise de riscos? Quais documentos que eu vou ter que pedir para a contratada todo mês na fiscalização, para mitigar o risco da administração ser condenada, em verba trabalhista? Então, o caso concreto, vai ter que analisar. Termo de referência, projeto básico, projeto executivo, que aqui cabe mais em obra, né? Então, vai ter que verificar. Se for o caso, é interessante que a lei deixou em aberto, né? Se for o caso, aí você que vai verificar, tá? Onde que vai caber ou não. Estimativa de despesa, gente. Ela vai ser calculada como? Na forma do artigo 23 dessa lei. Então, é importante, gente. Eu vou fazer uma formação de preço. Qual que vai ser minha base na 14133? O artigo 23. E não é só para licitar, para dispensar e inexigir também. Eu não dispenso a pesquisa de preço. Eu dispenso a licitação, mas a pesquisa de preço eu vou ter que ter, a estimativa de despesa. E ela vai ser calculada pelo artigo 23. O artigo 23 ele vai abarcar a licitação e a contratação direta. Os parâmetros do artigo 23. Tá?
E a gente vai trabalhar à tarde, né, essa questão de formação de preço. Eu não sei se vocês já viram algumas regulamentações que saíram de municípios. Eu trouxe para vocês, tá? É uma regulamentação de Toledo e Londrina no material. Aí você verifica lá, por exemplo, tem diferença quanto à atualização de valores. Quando você vai fazer uma atualização de valor para fazer a tua pesquisa de preço, um município utiliza o IPCA e o outro o INPC. Então, assim, gente, cada município está saindo né, uma questão diferente. Né? Então, tem que ter esse cuidado também. Né? Tudo bem, você tem prerrogativa, né, de fazer essa regulamentação, mas cuidado, né? Essa diferença de INPC e IPCA eu acho bem gravosa. Né? Porque qual que é o índice de inflação oficial no Brasil? É o IPCA. Aí você coloca o INPC para corrigir. Tudo bem, o município tem a sua prerrogativa, mas cuidado, cuidado. Esse é o risco, né? Você ter várias regulamentações aí e não ter um certo cuidado disso. Parecer jurídico e pareceres técnicos. Parecer jurídico, ok, né? O 38 já da 8666 já previa isso. Pareceres técnicos. Que tipo de parecer técnico? Por exemplo, vou trazer outro exemplo, o mesmo exemplo que eu já passei. A planilha de custos, um serviço de mão de obra. Tem que ter um parecer técnico dizendo que aquela planilha está de acordo. Está tudo ok ali naquela planilha, que é o meu setor que faz, é um parecer técnico. Parecer do engenheiro. Né? A empresa lá vai apresentar a orçamentação dela para um serviço de engenharia, por exemplo, o engenheiro fazer o seu parecer técnico. Tá? É um exemplo ali. Se for o caso, né, que vai demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos. Então, por exemplo, numa contratação emergencial, vai ter essa planilha com serviço de mão de obra, ou uma obra e serviço de engenharia, alguém vai ter que dar um parecer dizendo que aquela planilha está de acordo. Aí tem uma questão, né, isso é a esfera do julgamento do pregoeiro, ou é parte técnica, aí também vai ter que ver como que vai ser trabalhado no município de vocês, na realidade de vocês. Hoje em Curitiba, a área técnica faz análise, mas não deixa de ser um julgamento do pregoeiro. É uma análise que vai embasar o julgamento do pregoeiro. Tá? Não está sendo delegada a responsabilidade do julgamento para a área técnica. Tá? A gente só faz uma análise técnica para embasar o julgamento da proposta. Né? Quarto, né, demonstração aí de compatibilidade quanto aos recursos orçamentários, né, a gente tem que verificar que se tem o recurso para fazer a contratação, né, a dispensa ou a inexigibilidade. Comprovação que o contratado vai preencher os requisitos de habilitação e qualificação mínima, né, que vai estar lá no aviso de dispensa, né, no termo de referência. Razão da escolha do contratado. Isso aqui tem que estar no processo também. Por que a escolha daquele contratado? Vou fazer uma contratação emergencial. Eu escolhi porque ele atende os critérios e é o menor preço, por exemplo. Né? Razão de escolha também, inexigibilidade. Eu comprovo que aquele contratado é o único que pode me prestar aquele serviço. Né? Eu vou ter que ter essa razão da escolha do contratado. No nosso município, é o setor requisitante que faz, tá? Essa razão da escolha, que justifica essa escolha do contratado. E mais ainda, no nosso município, o setor requisitante que atesta que aquela situação é enquadrada em dispensa ou inexigibilidade. Depois o jurídico só carimba, chancela, digamos assim. Tá? É passado isso para o setor requisitante. Tá? Mas aí é uma escolha nossa, vocês vão ter que ver. Né? Quem que vai ser essa pessoa lá. Justificativa de preço. A justificativa de preço, ela pode estar vinculada a uma pesquisa de preço ou uma justificativa de preço, aí tem que cuidar, gente. Dependendo do objeto, se for uma dispensa que eu tenha uma pesquisa de preço, eu vou ter uma pesquisa de preço lá no mercado. Vários fornecedores, né,
contratos públicos, eu vou ter uma cesta de preço. Se for uma inexigibilidade, aquela empresa, só ela pode me atender. Eu vou ter que ter uma pesquisa de preços dela, quanto que ela cobra daquele serviço para outros entes, né? Vou ter que fazer uma pesquisa do preço que ela cobra, tá? É diferente. E autorização da autoridade competente. Então, instrução processual da contratação direta. Então, nós vimos lá 75 dispensa, 74 inexigibilidade, 72 a instrução processual básica. Ah, vai entrar em vigor 1º de abril. Eu não tenho regulamentação. Isso aqui você vai ter que verificar já, né? Está na lei federal. Então, gente, aqui isso é uma instrução processual, um quadro, né, para a gente visualizar melhor. Então, o documento de formalização da demanda, né, requisição lá. A questão do plano de contratação anual, né, gente, também vê essa previsão. Por exemplo, né, gente, vou fazer uma contratação emergencial, que era um item que estava previsto no meu plano de contratação. Poxa vida, né? Se já estava previsto aqui, eu deveria ter começado a licitação, né? O objeto é pontual ou é rotineiro? Então, se for um objeto pontual, é uma nova realidade. Ah, veio a Covid. Né? Não tinha como eu pegar, o meu planejamento pegar a Covid. É uma coisa eventual. Isso. Não. Não necessariamente. Pode estar no planejamento e já ter dentro do planejamento que é uma dispensa por valor. Vai depender da realidade. Assim, a questão de estar no planejamento não me obriga necessariamente a fazer a licitação, porque se eu tiver margem de dispensa por valor, eu posso dispensar. Sim. Né? Aí você vai ter cuidado com os limites da dispensa de valor. Né? Eu não vejo a dispensa de valor como uma coisa assim, é um bicho de 7 cabeças. Não, porque dependendo da tua realidade, você vai ter dispensa por valor, em vez de licitar. E você vai poder usar a dispensa eletrônica, que é um pregãozinho. Se você for ver, a dispensa eletrônica é um pregão dentro da dispensa de valor. Então, não vejo problema quanto a isso. Tá? Planejamento específico, né, definição sobre a sequência, o ETP, análise de riscos, termo de referência, né? Estimativa de custos, né, o artigo 23, se for pelo valor concomitante. O que é isso aqui? Pode ter casos de eu ter uma dispensa eletrônica que eu não faça orçamento, eu não faça a estimativa de despesa. E só lá na dispensa eletrônica que eu vou definir o valor da licitação. Então aí a estimativa de custos vai ser concomitante à sessão. A gente já vai ver mais tarde, tá, isso aí, como que funciona. Disponibilidade orçamentária, né? E se optar pela concomitante, aí em regra, né, como que vai ser a disponibilidade orçamentária? Eu vou ter lá a dispensa eletrônica depois que eu vou ver se tem recurso. Tá? Escolha justificada do fornecedor, né, inclusive quanto ao preço e documentação, análise jurídica e técnica, autorização da autoridade competente, formalização do contrato, publicação e autorização de fornecimento. Bom, orientações, gente, contra a contratação direta. Então, do tribunal aqui, né? Como a contratação é exceção, né? Eu posso ter ali a motivação. Eu tenho que motivar sempre, né? Indicar os pressupostos de fato, né, inclusive técnicos e de direito, a ser apresentado formalmente. Tá? Correlação lógica entre os motivos e as condutas, com finalidade de interesse público. Então, sempre eu tenho que ter a minha realidade, ter a motivação, verificar os fatos, né, e correlacionar isso à lei. Né?
Então, jurisprudência do tribunal aqui, né? Sempre a motivação, né? Os atos devem ser motivados, né? E devidamente fundamentados. Demonstrar na contratação direta, né? Sempre a motivação. Aqui a questão, cuidar com vícios de motivo, né? Então, a tua fundamentação, a tua motivação, né? Ela tem que ser correlacionada com os fatos, né? Dentro do processo. Sempre cuidar com isso aí. Cuidar com a transparência, né, na contratação direta, né? Então, veja, se eu tiver autorização de uma contratação direta, né, eu vou ter que ter essa transparência, essa divulgação, lá no portal também, sendo que a divulgação no portal, ela é condição para a eficácia do contrato, né, e seus aditamentos. Então, só cuidar com isso aí. Vocês já fizeram a migração para o portal? Algum município de vocês? Ainda não? Migração é fazer a interconexão já com o portal. Não, você tem que ligar o teu sistema de licitações, a tua plataforma, ao portal. Por exemplo, quando você tiver uma licitação pela nova lei, ele já migra para o portal, já sai publicado no portal. Isso, no portal nacional. Teve algumas plataformas fizeram essa migração. Inclusive, eles estavam migrando até pela lei antiga ainda. Então, saía alguma licitação pela 8666 e estava indo para o portal. Tem que só cuidar, né? Fazer essa interconexão, mas só que é na lei nova, né? Mas a gente vai, durante a apresentação, eu vou mostrar para vocês aqui. Não como faz a ligação, mas onde você pode obter informações, tá? Sobre isso. Bom, a transparência, então, quanto a essa dispensa, né, e essa contratação direta. Então, gente, esse acórdão 2458, lá de 21, o que ele veio trazer para a gente? Na época que foi expedido esse acórdão, a gente não tinha ainda o portal nacional recebendo essas contratações. Eu não estava ainda vinculado, tá, ao portal nacional. E o que esse acórdão ele trouxe para a gente? Que enquanto eu não tivesse como migrar a minha contratação para o portal, eu poderia utilizar somente o Diário Oficial. Então, saía no Diário Oficial a contratação, e como eu não tinha como vincular o portal, a minha contratação, eu poderia começar a aplicar, tá? A dispensa da licitação. Então, quero usar a nova lei já para dispensar. Eu poderia, fazendo a publicação só no diário e não para o portal, porque não tinha condições de fazê-lo naquele momento. A partir disso, aqui em Curitiba, nós tivemos o parecer referencial 16. Esse parecer referencial, ele pode ser utilizado na dispensa por valor. E o que esse parecer nos trouxe? Com base naquele acórdão, né, como eu não tinha migração, eu só publico no diário, isso está no material de vocês, tá, gente, na apresentação. Eu só publico no diário e posso utilizar da nova lei para fazer a dispensa por valor, mesmo eu não estando migrado para o portal. Foi com base nisso que nós começamos a aplicar a nova lei para dispensa por valor, mesmo o município não estando migrado. E até onde eu verifiquei, essa semana a gente não estava migrado ainda. Aí tem um problema, gente. Veio esse comunicado lá no portal, dizendo que o acórdão 1731, né, ele foi tornado insubsistente pelo acórdão o 2458 foi tornado insubsistente pelo 1731, de 22. Ou seja, se eu estava dispensando por valor sem estar migrado, com base naquele acórdão, né, o 2458, a partir desse novo acórdão, eu estou com problema.
Daí você vai falar, então a Prefeitura de Curitiba está com problema. Em tese, sim. A gente está dispensando por valor sem estar migrado, né? Mas veja, aquela época era o que nosso jurídico tinha de base, né? E agora, depois veio esse acórdão, né? Se tornou insubsistente, mas naquela época era o que nós tínhamos de base. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Correr, né? Nós estamos correndo, aí a gente não está com a regulamentação completa, publicada, para fazer a migração e para deixar os decretos de regulamentação em ponto de bala para publicar e tocar a nova lei. Tá? Então, assim, eu particularmente tenho uma preocupação quanto a isso. Assim, quem está lidando com a regulamentação e com a alimentação desses sistemas, a migração desses sistemas, né, de informações para o portal e não está preocupado, né, aí não é normal, gente. O normal é estar preocupado mesmo. Né, e eu, como técnico lá, estou preocupado com essa situação. Mas, se Deus quiser, até 1º de abril a gente vai avançar isso aí. Vai ter a publicação das normativas, da regulamentação e a migração para o portal, né, até dia 1º de abril. Essa é a nossa meta aí. O município está correndo quanto a isso. Mas, gente, é um desafio nacional, né? Então, o que deixa a gente mais tranquilo é que todo mundo está nessa situação, né? Então, vocês estão fazendo o curso hoje aqui, vocês devem estar numa situação lá também, numa etapa de trabalhos, né? Quanto à regulamentação e quanto fazer a migração lá para o portal, né? Aqui, gente, então, essa é a notícia que o tribunal sempre coloca, né? Quanto à migração lá para o portal nacional, né? Então, veja, nessa notícia, tem um link ali no material de vocês, ele tem um manualzinho de como fazer as informações de migração. Alguém já tinha visto esse manual, gente? Então, veja, eu recomendo que acesse esse link, né, e pegue aquele manual que vem junto com a notícia ali, que é um manual para verificar como que o teu sistema de gestão, né, a tua plataforma, vai fazer a conexão com o portal. É interessante, tá? Porque aí você já tem uma base, até para verificar com o teu TI, para ver como que vai ser essa migração, tá? Então, aqui em Curitiba, quem está trabalhando com isso? É a nossa plataforma de TI e a nossa Secretaria de Administração. Porque se você deixar só na mão da TI, não dá certo, né, gente? Tem que estar ali. Quem faz, por exemplo, o pregoeiro mais experiente do município, em tese, ele teria um conhecimento mais adequado para fazer essa migração. Para, junto da TI, verificar, onde a gente vai ter que mexer no sistema aqui. A gente vai ter que mexer no sistema aqui e colocar um campo ali, 14133. Aí você tica. Todo aquele material, os editais e contratos vão para o portal. Tá? Vai ter que ter uma conversa aí. Eu não sou da área de TI, né? Mas eu sugiro fazer isso. Se você deixar só para TI, ela não tem o nosso conhecimento do dia a dia. Então não vai dar certo. Então no município tem a parte de TI e a parte de compras. Nosso departamento de compras. Os dois ali juntos para fazer essa migração. Tá? É uma sugestão que eu dou ali. Mas depois, gente, acessa esse link e dá uma olhada no manual, tá? Bem importante. Isso, próprio. A gente tem uma plataforma própria, né? O e-compras, até eu trouxe o link para vocês. E a gente não tem aquele problema de ser uma plataforma que o licitante tenha custos, né? O licitante não tem custos. A prefeitura tem custo com essa plataforma. Mas eu já vejo discussões até de aderir ao Comprasnet, tá? Ainda está em discussões. Que eu sou favorável, tá? Na minha opinião, Comprasnet. Eu sei que tem dificuldades, mas as facilidades também, né? Você ter a migração direta para o portal já é um ganho. Então, eu trouxe uma jurisprudência que me parece o caminho, mas vamos aguardar, né? Como que o tribunal vai avançar nisso. A gente vê, pelo tribunal, pela jurisprudência, a gente vê que ele vai forçando a isso. Inclusive, na plataforma dele tem um curso específico, né? Quanto a isso. Bom, a questão aqui da contratação direta indevida ou ilegal, né? Houve um avanço quanto a essa questão, né? Inclusive,
houve ali a inclusão no Código Penal, né, de uma tipificação de crime da contratação direta, né? Então, muito cuidado, né, gente? Contratação direta como uma exceção, cuidar de como vai fazer. Né? Então, a gente vai começar aí nas hipóteses, tá? Eu vou começar pela inexigibilidade de licitação. Então, a primeira delas ali, a exclusividade. Então, veja, eu vou adquirir um material, né, um equipamento, contratar um serviço, se esse fornecimento, essa aquisição, somente possam ser fornecidos por um produtor, empresa, o representante comercial exclusivo, eu vou ter essa hipótese, tá, de inexigibilidade. Então, por exemplo, na minha realidade, nós temos uma contratação de manutenção de elevador, manutenção preventiva e corretiva. E esse elevador tem uma marca X e somente essa marca que faz a manutenção preventiva e corretiva desse elevador. Então, ele tem uma declaração, ele tem um atestado de exclusividade que diz que só ele pode fazer essa manutenção. Inclusive, nesse processo, aconteceu o seguinte, a gente fez, né, a inexigibilidade pelo 25, né, pela lei vigente, a 8666, aí ele apresentou uma declaração de exclusividade. Aí foi para o nosso jurídico, ele achou que foi muito frágil essa declaração. Aí ele trouxe um atestado de exclusividade. Esse atestado foi uma entidade a nível nacional que deu para essa empresa. Então, dentro do país, é só essa marca que faz a manutenção desse elevador. Aí, com base nisso, que a gente conseguiu fazer a inexigibilidade. Como que eu cheguei ao preço, nesse caso concreto? Né, a gente verificou os contratos que aquela empresa tinha para fazer a manutenção daquele elevador com outros entes. Então, ela me trouxe, a gente fez uma pesquisa de preços dela, de quanto que ela cobra, né, de outros contratos, para aquele objeto semelhante. Tá? E a gente conseguiu fazer essa contratação por inexigibilidade. Então, veja, a administração ela vai ter que demonstrar essa inviabilidade de competição, isso é importante, né? Inviabilidade de competição, mediante esse atestado de exclusividade, né, ou contrato de exclusividade, declaração do fabricante, outro documento idôneo, né, que vai comprovar que aquele objeto, né, ele é fornecido, ou aquele serviço é prestado por aquela empresa representante comercial exclusivo, vedada a preferência por marca específica. Aqui no caso, né, gente, eu não tinha opção, tinha que ser aquela empresa, né. Então, o meu fato, né, os meus aspectos concretos me levaram a essa inexigibilidade, né, por conta disso, que só aquela empresa que pode fornecer aquele serviço, aquela manutenção daquele elevador. Gente, ter muito cuidado. Até é interessante, gente, como vai vir a nova lei, é bom eu sugiro você fazer um rastreamento das suas contratações por dispensa e inexigibilidade, para verificar se aquele aspecto legal que deu margem para você fazer a inexigibilidade ou dispensa, na nova lei você ainda vai conseguir dispensar ou inexigir, porque vai ter que entrar no teu planejamento. E eu vou dar um exemplo, Curitiba. A nossa TI hoje, a gente tem uma TI com uma organização social, é feita uma dispensa. A hipótese de dispensa que foi utilizada para contratar a TI não está na nova lei. Então, a gente vai ter que licitar esse serviço. Então, a gente vai ter que ter um planejamento. E eu achei interessante que o município mandou para a Câmara um projeto de lei para contratar 60 analistas de TI. Por quê? Eu vou ter que ter esses analistas de TI para planejar essa contratação, fiscalizar esse contrato. Eu vou ter que me especializar para poder fazer, né, esse planejamento de contratação, essa fiscalização, porque vou ter que depois licitar, fazer a gestão de contrato. Então, minha sugestão é essa, verifica o que eu dispenso hoje, o que eu faço inexigibilidade. Na nova lei, vai encaixar ou não? Né?
Até no livro do Marçal é legal que ele faz um quadrinho, ele vai comparando a lei anterior à lei antiga. Opa, tem alguns itens ali que na lei nova já caiu. Não cabe mais dispensa, por exemplo. Aí você vai ter que verificar. Opa, esse objeto aqui vou ter que licitar. Então vai ter que entrar no meu planejamento. Tá. Inexigibilidade de licitação para manutenção e suporte técnico de sistema informatizado. Acórdão 4190, que está no material de vocês. Então, cuidar, gente. Será que aquela manutenção, aquele suporte, é só aquela empresa que pode me fornecer? Pode ser o caso que não, pode ser uma outra empresa. Aí eu tenho que cuidar lá com os códigos fonte, né? Que quem é do TI sabe o que é, né? São aqueles códigos lá que vão dar base, né? Para outra empresa poder tocar a manutenção do sistema. Porque se a tua atual prestadora, ela não repassa esses códigos, impossibilita de ter uma continuidade naquele suporte. Então vai ter que ter essa estratégia aí, né? Para você não ficar amarrado tecnologicamente, aquela solução de TI. Então vai ter que cuidar com isso. Então se você, como todo mundo tem, né, necessidade de TI no município, no seu órgão, dê uma lida nesse Acórdão 4190. Inexigibilidade de licitação para manutenção de maquinário. Então também cuidar, Acórdão 5945, dá uma olhada, né, para fazer essa inexigibilidade. Inexigibilidade para aquisição de software. Será que só aquele software, só aquela empresa que fornece software, né, ela vai me atender? Então, dê uma olhada também nessa jurisprudência. Tá? É importante a gente ver jurisprudência, gente, porque, né, ela vai alterando. É interessante, esse acórdão de credenciamento que eu trouxe para vocês, que eu fiz uma atualização no dia 28, saiu a notícia, teve um voto divergente dentro dele. Então veja, não há até dentro, né, os conselheiros, eles têm debates. Não é uma coisa, digamos, consolidada, entre aspas, né? Então por isso que tem que ser feito o acompanhamento. É igual assim, a questão de terceirização. Quando que uma terceirização é irregular? É difícil hoje você pegar a jurisprudência do TCE e bater o martelo. É uma controvérsia. Né? Exclusividade. Acórdão 3249. Alguém conhecia esse acórdão? Esse acórdão é o seguinte, é uma consulta, né, com força normativa sobre a questão da inexigibilidade com base na exclusividade. Então eu trouxe algumas questões para a gente ir discutindo. Tá? O item A, né, considerando a existência de atestados de exclusividade fornecidos pelos órgãos de registro de comércio, que ele vai contemplar aqueles serviços que eu preciso, tá? É possível a contratação através de inexigibilidade? Vai falar que sim. Eu tenho previsão. Eu tenho previsão na Lei 8666 e na 1433. Eu tenho o atestado de exclusividade, tenho a necessidade, né, eu posso ter essa contratação. Eu posso contratar direto ali, mas eu tenho que demonstrar, né, que aquele produto é o único disponível no mercado para atender adequadamente a finalidade pretendida. Então, para atender essa finalidade, essa necessidade, aquele é meu único produto que vai atender, né, essa finalidade. Então, eu tenho essa possibilidade legal. Beleza. Eu tenho um elevador instalado, eu tenho que fazer manutenção daquele elevador. Então, somente ela pode fornecer aquele serviço, aquela manutenção, ela me comprovou. Então, cabe na inexigibilidade. Estou bem seguro quanto a isso. Existe prazo de validade mínimo para os citados atestados? Não há um prazo de validade. Por exemplo, o atestado que vai dar margem à minha inexigibilidade, né, eu não tenho um prazo mínimo de validade. Mas a administração ela vai ter que verificar se aquele atestado ele retrata a situação na data da contratação. Uma situação atual do mercado. Eu posso até estabelecer um prazo razoável, gente, entre a emissão e a utilização para minha contratação. Então, digamos assim, eu vou aceitar o atestado de 1 ano. Então, a partir de hoje, eu vou 1 ano para trás, nesse período eu vou aceitar teu atestado. Posso
estabelecer isso aí. Fica em aberto. É até um item de regulamentação, né? O município pode regulamentar essa questão, para não ser um atestado defasado. Eu não sei se vocês já pegaram casos, eu já peguei casos de durante a gente fazer a inexigibilidade, aí tem lá a vigência contratual e durante a vigência contratual ela perder a exclusividade, nós já pegamos. Aí quando você vai prorrogar, você vai ter que verificar, né? Será que é vantajoso continuar? Porque ela não é mais exclusiva. Me perde o meu fundamento. Já aconteceu com a gente. Durante a vigência ela perdeu. O prazo de vigência do contrato pode ser superior ao prazo de validade dos atestados? Sim. Né? Então eu vou verificar aquela questão da exclusividade no momento da contratação, sendo que eu posso ter um contrato com vigência superior ao prazo de validade do documento. Entretanto, caso o contratado não seja mais fornecedor exclusivo no momento da prorrogação, eu vou ter que fazer uma pesquisa mercadológica para ver se as condições para a prorrogação ainda estão vantajosas. Tá? E o que aconteceu no nosso caso? Ela perdeu a exclusividade, no nosso caso, tá? A gente não prorrogou. O nosso jurídico falou assim, não prorroga e vai ter que licitar o serviço, porque ela perdeu a exclusividade. Tá? E é um serviço... hoje que ele é prestado por outras empresas, é pulverizado, né? Então aquela empresa ela perdeu aquela exclusividade. Aí vocês podem perguntar, nossa, como que ela conseguiu nessa carta de exclusividade? Bom, aí é o órgão lá de registro de comércio que passou para ela, né? Que verificou que ela era exclusiva. Quais os prazos mínimos e máximos de vigência do contrato? Né? Eu posso contratar com prazo superior a 12 meses, né? Por exemplo, amortização de custos, né? E um preço global menor. Então, veja, não há prazo mínimo de vigência dos contratos, tá? Eu posso firmar um contrato com mais de 12 meses, né? Eu não posso ultrapassar os prazos máximos, né? Que agora houve uma alteração, né? Na nova lei, quanto a prazo máximo. Por exemplo, uma locação de equipamento. Eu tinha um prazo de 48, agora tem 60 meses, o prazo máximo. Aí eu vou ter que verificar o caso concreto, a vantajosidade. Né? E ali, como é uma inexigibilidade de contratação, né, em função da exclusividade, eu vou ter que verificar quanto a essa vigência contratual. Tá? Então tem que ter muito cuidado aqui. Cuidar com os máximos de vigência contratual. E eu digo mais, essa questão de vigência contratual não é uma questão simples, né? Que eu vou ter que fazer uma análise de custos também. Se a gente for pensar, uma locação de equipamento, será que é melhor com 12 ou agora com a nova lei 60 meses? Eu vou locar o equipamento, será que em 60 meses o custo não é menor? Vou ter que analisar, vou ter que fazer cenários. Né? E nós tivemos um caso concreto, né, no meu setor, daí à tarde a gente vai trabalhar quanto a isso. Conforme os cenários de vigência, você vai ter custos diferentes, vai ter que fazer uma análise de custo. Em havendo a previsão de prorrogação, ela vai estar vinculada ao prazo originário, né, então contrato firmado por 1 ano, a prorrogação, né, ela deve obedecer ao mesmo prazo? Não, ela tem que obedecer o limite. Mas eu posso prorrogar vigências com prazos diferentes. Então, eu tenho um contrato para 12 meses. Posso prorrogar 6 meses? 24? Posso. Não há essa vinculação. Tá? Então, essa consulta quanto à exclusividade. Também é bom dar uma lida. Tá? Bom, contratação de artistas. Né? Profissional do setor artístico. É uma hipótese de inexigibilidade. Eu posso contratar diretamente ou por meio de empresário exclusivo. Né? Então, ele vai ter que ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Este fator, né, é um fator discricionário, ele é um fator subjetivo. Né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados aqui. O que é o empresário exclusivo? Né? Então, a lei traz o que é o empresário exclusivo. É pessoa física ou jurídica que
que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação. Qual que é o nível dessa exclusividade? País ou estado, por exemplo. Então, Brasil ou Paraná, se for aqui, né? Do profissional do setor artístico. Ele afasta a possibilidade de contratação por meio de empresário com representação restrita a evento ou local. Então, por exemplo, eu tenho uma carta de representação e é só para Curitiba. Não, eu tenho no mínimo ser para o Paraná, para poder ter essa inexigibilidade. A divulgação no portal, tá, do contrato referente a essa contratação, né, ele vai ter que identificar o quê? Os custos do cachê do artista, da infraestrutura, né, do valor dos músicos, da banda, do transporte, hospedagem, logística do evento, né? Eu vou ter que ter uma composição de custos desse serviço, tá? Então, não é só ali o preço fechado, eu vou ter que ter o preço aberto. Não vejo possibilidade. É frágil. Não, aqui tem que ser bem, você tem que ter uma instrução processual bem forte, tá? Eu não vejo essa possibilidade. Uma data, aí não teria problema aqui quanto à vinculação na lei. Não recomendo, tá? Tá, aí tem que ver o seguinte, ele tem lá a exclusividade pela data, mas qual que é a abrangência dessa exclusividade? Então, aí pode ser que haja um enquadramento, né, mas eu teria que ver o documento. Então, veja, é uma carta de exclusividade lá com uma certa validade, né, e aí tem uma abrangência nacional, pode ser que você consiga utilizar. Se te der essa abrangência, ele tem uma validade. No caso, por exemplo, essa declaração, esse contrato de exclusividade tem uma data de validade e o evento seja naquela validade, aí poderia ser utilizado. Tá? Agora sim, é um documento que só tem validade em tal data, aí é mais complicado. Se você tem um documento que ele é válido por tal data, né, é uma exclusividade que tem uma vigência, e o teu evento esteja dentro da vigência, você poderia estaria encaixado aqui. Tá? Tem que ver como foi montado o documento. Tá? Se ele tem lá essa exclusividade, ela é vigente por tal data, e o teu evento esteja dentro da data, e essa exclusividade seja, no mínimo, Paraná, você estaria dentro ali da hipótese. Tá? Mas tem que verificar como que é o documento. Tá? Divulgação no portal, então, com essas informações, que vai ser um desafio, né, fazer essa abertura desses dados. Então, só cuidado, né, gente, quanto a essa contratação aqui de shows, né, ali por exclusividade, porque depois, né, pode ter essa utilização aí pela imprensa. Só cuidar com isso. Então, veja, na contratação desse profissional, né, é difícil eu estabelecer um critério objetivo de seleção, né, que vai tornar essa competição inviável. Sendo uma competição inviável, eu tenho a inexigibilidade. Então, veja, é um produto artístico, eu tenho uma subjetividade na apreciação, né, para ver lá, tem um pessoal que gosta de um certo tipo de música, outro tipo. Então, há uma questão discricionária para a escolha desse artista, né? Então, eu vou ter que ter alguns elementos. Os elementos objetivos, para eu limitar essa discricionariedade, eles são frágeis, né? Então, claro, eu vou ter que ver os princípios de moralidade administrativa, a questão de economicidade, né, para tentar cercar essa escolha discricionária.
O que a gente tem discutido aqui entre os professores? Quem sabe você fazer uma enquete, por exemplo, no Facebook do município. Tem um hall ali de artistas e eles fazem uma votação. Né, dá uma forma aí de ter uma participação da população nessa escolha. Mas é um objeto bem difícil, tem que ter um certo cuidado, né, nessa contratação, para a gente não ter problema, né, nessa questão discricionária. Se você, como técnico, tiver uma insegurança muito grande, né, quanto a essa escolha, assim, você deixa bem documentado que a autoridade competente que assim escolheu. Né, você ficar mais ficar mais vinculado ao procedimento, à instrução processual. Aquele documento do empresário, né, ela condiz com o que a lei prescreve, né? Agora a escolha, como é um campo discricionário, só cuidar com isso, tá, gente? Cuidar você como agente público, se respaldar, isso que eu digo. Tá? Especialista, gente, contratação dos serviços técnicos especializados, né, de natureza predominantemente intelectual, profissionais ou empresas de notória especialização. Então, ela veda já a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Quais seriam esses serviços técnicos especializados? Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos. Aqui cuidar, né, gente? Por exemplo, projeto básico. Se for uma questão, um projeto básico para uma contratação que é trivial, que é comum, aí você pode pensar na licitação, que é a regra. Né? Agora, se você tem uma questão muito específica, aí você pode partir para inexigibilidade. Por exemplo, Curitiba, a gente faz licitação para projeto de engenharia, mas são projetos, né, padrão, né, uma questão, uma pavimentação, uma construção mais padronizada. Se for uma questão muito específica, né, eu posso partir para uma inexigibilidade. Né, por exemplo, aqui a gente tem a obra da linha verde. É complexo. Pode ser que o projeto básico eu faça uma inexigibilidade. Só uma empresa lá que tenha conhecimento naquela forma construtiva. Eu vou ter que fazer um caso concreto, tá, gente? Não é regra que, todo projeto básico eu vou fazer inexigibilidade. Cuidado, tem que ser especializado. Né? Um projeto que seja padrão, né, eu posso fazer a licitação. Pareceres, perícias e avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias, né? Só cuidar com isso aqui, né, gente? Não vai contratar lá assessoria para cobrar a dívida ativa, por exemplo, né? Isso aí é uma questão de praxe administrativa, né? É a tua estrutura administrativa que vai ter que fazer. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, aqui também, ó. A fiscalização de um contrato de terceirização, eu posso ter o patrocínio, o suporte de uma empresa, né? Dependendo da tua pesquisa de mercado para ver quem que atende aquilo ali, você pode ter uma inexigibilidade. Bem que você tem hoje empresas que estão se especializando, muitas empresas se especializando nesse assunto. Aí você pode ter uma licitação, tá? Mas é um desafio. Imagine como você vai fazer uma licitação de uma empresa para te dar suporte na fiscalização de contrato. Você vai ter que fazer ela muito bem feita. Senão você vai contratar uma empresa aí, tabajara, né, que não vai te dar o suporte necessário para você fazer uma fiscalização de contrato. Então tem que ter um cuidado quanto a isso. Aqui é uma questão, né, bem polêmica e bem complexa, né, para você fazer uma inexigibilidade, para você justificar que ele é especializado. Né? Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, né? Então aqui também tem um cuidado, né? Não vai lá contratar advogado, né, por inexigibilidade para questões banais, aí, questões que a tua procuradoria deve atender. Aqui também, ó, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Também é uma questão controversa, né? Quando às vezes eu participo de algumas lives, a gente vê algumas lives, aí tem essa discussão, né? E principalmente a AGU está batendo nisso aí.
Porque tem uma doutrina que diz, não, vai ter que licitar esse serviço de treinamento, mas depende do objeto, né, gente? Se você começar a fazer licitação de treinamento, qual que é o risco? O treinamento ser uma porcaria, né? Então, dependendo do objeto, né, você vai ter uma inexigibilidade ali para fazer essa contratação de treinamento de pessoal, né? Se você partir para licitação para fazer esse treinamento, será que o mercado está disposto a participar dessa licitação? E quando eu digo mercado, empresas que têm mão de obra competente, né, para fazer essa qualificação. Senão você começa a contratar, vou fazer licitação para fazer treinamento sobre a nova lei. Tá, quais são os critérios para ver se aquela empresa ali tem capacidade para fazer essa capacitação? Né? Então, uma licitação, nesse caso, é bem complicado. Né? A inexigibilidade seria o caminho mais adequado. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. Né? Aqui também a inexigibilidade, você vai motivar bem, né? Pode ser que tenha um prédio lá, histórico, né? Vai ter que fazer uma restauração ali de uma obra, então só tem aquela empresa ali, tem aqueles especialistas, né? Então você faz a inexigibilidade. Controle de qualidade e tecnológico, análise, testes de ensaios em campo, monitoramento de parâmetros específicos de obras, demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto nesse item. Então veja, aqui deixa bem aberto essa questão do serviço de engenharia. O que poderia entrar aqui, gente? Um exemplo. Por exemplo, uma empresa que vai fazer a verificação do asfalto. Eu não sei se algum município de vocês já recebeu auditoria do Tribunal de Contas. Eles vão lá e eles fazem um buraco no asfalto, né, para ver a composição do asfalto, lá, se está de acordo com o contrato, as composições. Aqui seria um caso. Você fazer um estudo de mercado e verificar. Pode ter uma empresa que seja especializada nesse tipo de assunto e você fazer a inexigibilidade. Aí essa empresa vai lá em campo, vai fazer análise laboratorial daquele asfalto, né, da composição daquele asfalto e vai te dar um parecer, se ela atende ou não o teu contrato. É até uma questão de segurança depois, né, se vier a auditoria do tribunal, não, a gente fez ali um ensaio e viu que o asfalto está de acordo. Então, a notória especialização. A nova lei já trouxe, né, quais são os indicadores, né, que me dizem que aquele profissional ele tem notória especialização. Então, por exemplo, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e outros requisitos, né? Reconhecidamente adequado à satisfação do objeto. Então, por exemplo, você contratou aqui por inexigibilidade a Unipública. Você vai ter que verificar, né, se aquele pessoal envolvido naquele objeto, né, eles têm a capacitação. Aí você vai ver o currículo da pessoa, né, será que aquele profissional ele tem vivência no setor público, ele tem publicações naquela área, né? E quanto a isso, assim, eu como faço parte aqui da equipe, eu tenho um cuidado de deixar meu currículo bem atualizado, porque depois vocês vão juntar esse currículo lá no processo, né, de inexigibilidade. Não sei se vocês mesmos instruíram o processo de inexigibilidade para contratar o curso, por exemplo. Então, o meu currículo lá, o currículo dos professores vai estar no processo. Então, geralmente eu deixo bem atualizado. Tudo que eu faço de curso do tribunal, eventos que eu participo, minha formação profissional, eu deixo ali, né, porque é aquilo ali que está embasando. A notória especialização é isso, você está embasando, o meu currículo ele serve para embasar a sua inexigibilidade, né? Então está dando motivação para você inexigir a licitação. Porque se você fosse fazer uma licitação, né, será que aquele corpo técnico, né, eles iam estar lá disputando preço? Né, às vezes vai vir lá uma entidade que não tenha experiência nenhuma,
que tenha profissionais lá que não sejam adequados, né? Vão te dar um curso Tabajara. Então, essa é a diferença, né? O que está dando a motivação é o nosso quadro, né? Então, aqui o artigo 74, terceiro, ele coloca isso. O que é uma notória especialização? Eu vou ter que pegar o meu caso concreto e verificar, né, o atendimento quanto a isso aqui, né? Então, eu estou inexigindo, né, esse treinamento, mas aquela equipe lá tem um pessoal que tem um currículo adequado, eles trabalham na esfera pública, têm publicações, né, estão sempre se atualizando ali, né? Lá no meu currículo, se você for pegar lá, tem 125 cursos do TCE, que eu já fiz, né? Então, a gente pretende não vir aqui não falar besteira para vocês, né? Por mais que eu já fiz uma ressalva, né? É uma lei nova, nós estamos aprendendo, né? Então, eu sempre faço essa ressalva, né? Porque às vezes você vem para o curso assim, nossa, o cara sabe tudo, vai me dar a orientação de tudo perfeita. Não, eu faço essa ressalva de humildade já no começo, tá, gente? Né? A gente tem as nossas limitações. Olha que interessante, vedada a subcontratação de empresas ou atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Por exemplo, você vai embasar o teu processo de inexigibilidade para fazer esse treinamento. Você botou lá o currículo do Marcos. Aí no dia que vem o João. Em tese não pode, tá, gente? Não pode haver a subcontratação. Se está lá o Marcos, é o Marcos. Eu fiz uma inexigibilidade para o Marçal atuar num processo aqui, num litígio com uma empresa. Aí o Marçal que vai cuidar da causa. Aí o Marçal vem, em vez do Marçal lá vem um outro. É o Marçal, gente. O Marçal que tem que assinar a peça, tá? Não posso subcontratar. Cuidar, né, gente? Consultorias contábeis e jurídicas, pré-julgado 6, né, que ele coloca regras aí para contratação de contadores e assessores jurídicos, né? Então, sempre verificar ali, para não ter uma terceirização irregular, né? Que tipo de inexigibilidade de serviço de advocacia eu vou ter que fazer? Dá uma olhada nesse pré-julgado. Já conhecia esse pré-julgado 6? Esse é famoso, né? Credenciamento. Quem que usa credenciamento aí já? Acho que todo mundo, né? Então, gente, na nova lei veio essa palavra credenciamento, que nós não tínhamos na 8666. Né? A gente, quando utilizava o credenciamento, nós tínhamos uma regulamentação própria nossa e a gente sempre vinculava o 25. Porque o 25, como o 74, eles são exemplificativos. E a gente falava assim, opa, credenciamento, base legal, artigo 25 da 8666. É uma inexigibilidade, inviabilidade de competição. Essa inviabilidade de competição dava margem para fazer o credenciamento. Dá margem, né? Porque hoje eu faço credenciamento. Então, pelo 25, me dá margem para o credenciamento. E agora a nova lei trouxe essa palavra credenciamento, que eu não tinha, na 8666, como uma hipótese de inexigibilidade. Tranquilo. Eu faço credenciamento pela 8666, pelo 25, que também é hipótese de inexigibilidade. Tranquilo até aqui. Não vai ter problema algum. Claro, eu vou ter que ver o objeto que eu posso enquadrar no credenciamento, né? Então, o artigo lá 74, inciso 4º, ele coloca como hipótese de inexigibilidade o credenciamento, que não vai ter problema algum até aqui, porque hoje eu faço credenciamento pelo 25. Não vai ter problema. Vamos lá. O que é o credenciamento, gente? É um processo administrativo que eu vou chamar, a administração pública vai convocar interessados para prestar o serviço ou fornecer bens. Eu vou ter requisitos no meu edital de chamamento, né, para esse pessoal se credenciar, para executar o objeto. Então, olha que legal. Ele trouxe lá no artigo 6º o que é o credenciamento, né, o conceito de credenciamento na nova lei. Como que a nova lei traz isso?
o credenciamento é um procedimento auxiliar da licitação. Então, se você pega o artigo 78, né, o inciso 1º lá, ele diz credenciamento, procedimento auxiliar da administração. E interessante, né, gente? Você vai no 78, qual que é um outro procedimento importante, auxiliar? Registro de preço. E eu deixo aqui como uma dica, né? No registro de preço, a nova lei ela trouxe muito mais possibilidade. Alguém já leu a parte de registro de preço na nova lei? Leiam lá que vai resolver muito problema. Ela traz assim possibilidades fantásticas. Por exemplo, você poder quebrar o teu quantitativo. Já viram isso? Você tem um quantitativo lá de 100 unidades. Você pode quebrar no teu registro. Então, pode ser que um fornecedor ele tenha uma capacidade de 20, ele pode participar. Ele ganha lá com 20, fica mais 80 e você vai chamando os demais. Ele dá essa possibilidade. E mais uma dica, leiam o decreto 10.086 do Estado. Alguém conhecia esse decreto? Que é o decreto que regulamenta a nova lei para a esfera estadual. Dê uma lida lá também. Essa questão de registro de preço ele deixou bem bacana, assim. Dá bastante margem. Margem para nós resolvermos os nossos problemas, né? Bom, então o credenciamento, ele é um procedimento auxiliar da licitação. Ele vai obedecer o quê? Critérios claros e objetivos definidos em regulamento. Então veja, o credenciamento, a nova lei trouxe como uma hipótese de inexigibilidade. Ela coloca que vai ter critérios claros e objetivos definidos em regulamento, ou seja, ela dá poder para o ente regulamentar a matéria do credenciamento. Tá? Então veja, como eu já falei, registro de preço e credenciamento. Muita atenção nesses dois institutos, vai te ajudar um monte. Lá na nossa realidade vai, resolver problemas históricos, tá, gente? Não é absurdo o que eu estou falando. A gente está deixando o nosso regulamento bem customizado ao que a gente precisa. E a lei deu brecha, a gente vai regulamentando conforme a gente necessita. Então, veja, ela é uma importante ferramenta para aquisições no órgão, né? Porque a lei 14.133, ela delegou aos entes regulamentar esses termos. Só antes do intervalo, vamos fazer uma ressalva. Aqui, ó. Antes de eu ir para as hipóteses, né, que ele permite usar o credenciamento, só ressalva o seguinte, ele coloca na nova lei, ele fala que os entes vão regulamentar, mas lá no 79 único, ele vai colocar o seguinte, eu vou ter uma regulamentação, só que eu vou ter algumas regras, tá? Prévias quanto a essa regulamentação. Então, por exemplo, a administração ela vai ter que divulgar e vai manter à disposição do público esse chamamento em aberto, de forma contínua. Quando o critério de seleção for terceiros, eu vou ter que ter critérios de distribuição de demanda, e aqui eu chego até no sorteio. Né, tem algumas regulamentações que falam até de sorteio. A questão de contratação em mercados fluidos, também eu vou ter que ter os critérios. Né? Eu não posso subcontratar somente quando eu tiver uma autorização aqui da administração e um canal de denúncia. Então, qualquer um que participe daquele credenciamento, né, ele pode ter um canal de denúncia ali, para falar, opa, aqui tem uma irregularidade, né? Então a administração vai ter que verificar ali. Aí a lei também traz as hipóteses que eu vou usar, o credenciamento. Então, por exemplo, parcela paralela e não excludente. Quando eu tenho contratações simultâneas, por exemplo, né? Contratações padronizadas e simultâneas. Seleção a critério de terceiros, ou seja, o usuário ele tem possibilidade de escolher qual vai ser o meu fornecedor. Né? Eu vou ter um rol de opções para esse usuário, ele que vai escolher. Mercados fluidos, então o valor do serviço ou do bem, ele é muito volátil. Né? Então eu não tenho uma forma de fazer uma licitação.
né? E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos que são utilizados. Laboratórios médicos, serviço de saúde, serviço bancário. Quem renova a carteira de motorista em Curitiba é por credenciamento. Você entra lá no site, aí vai cair lá numa credenciada. Pode ser que seja lá no norte, no sul, leste, oeste da cidade. Mas é conforme a ordem. Conforme você vai entrar lá, vai cair numa credenciada. Serviços ali de transporte aéreo, rodoviário, táxi, Uber, também hipótese de credenciamento. Bom, gente, vamos para o intervalo, aí depois eu termino o credenciamento e a gente toca aí para a dispensa.